Certo, pessoal, vamos então para o nosso módulo 3, tá? Primeira aula. Eu queria falar sobre. Eu ia trazer outras coisas, mas eu preferi estender um pouco mais sobre os amigos eternos, porque tudo é sobre isso, né? Mas poderíamos falar com outros temas, ok? Então, nós olhamos no módulo 2, no módulo 2. Nós precisamos de amigos eternos. Foi isso basicamente que a gente olhou, né? O cenário do administrador era tão dramático que ele se viu, assim, essa era a necessidade imediata dele. E ele correu atrás para resolver isso, ok? Então nós tivemos esse panorama de que precisamos de amigos eternos, vamos investir em amigos eternos, dada a crise que será instaurada em nossas vidas, a partir de um cenário muito dramático, né? Como desempregado, sem assistência, largado, enfim, doenças, coisas bem fortes como o administrador estava passando. Então, esse era o cenário e nós entendemos então que temos que ter essa postura diante de tudo isso. Isso bem resumido, obviamente. Por outro lado, se a gente virar um pouco o cenário, a gente vai ver que nós, além de precisarmos de amigos eternos, nós queremos olhar de outra forma. Nesse caso, a gente assume realmente que vivemos a eternidade, ok? Já sabemos, já aprendemos que somos imortais, ok? Então, o que vai mudar para a eternidade, para a próxima vida, é o corpo, mas a nossa alma é essa, o corpo será restaurado, mas nós somos imortais. Amém? É assim que funciona. Então, basicamente, nós podemos sim afirmar que vivemos a eternidade, vivemos Jesus hoje, desfrutamos das bênçãos de tudo hoje, né? E será estendido para sempre, para toda a eternidade, vai romper a morte, romper esse corpo corruptível, esse corpo, mortal, certo? Mas aquela ideia básica que a gente sempre sabe, já e ainda não, perfeito? Então, essa ideia do já vivemos tudo isso, o reino já está presente, mas ainda não na sua totalidade, na sua completude, de forma completa, intensidade total, mas sim, já é real, sim, já é presente, sim, já é visível, tá? Partindo desse ponto de vista, nós então devemos olhar para esse texto agora não como quem precisa de amigos eternos, mas quem assume que é um amigo eterno. Ok? Eu hoje preciso ser um amigo eterno. Eu preciso exercer eu preciso vestir essa roupa, eu preciso ser essa pessoa, viver essa verdade. Não na eternidade. A gente não sabe como é que isso vai se dar na prática. Na sua totalidade a gente não sabe. O que a gente sabe é o que está na nossa perspectiva hoje aqui em vida. E tem alguns pontos que eu queria colocar para a gente viver tudo isso, ok? E a gente não consegue esgotar tudo isso, a gente não consegue abarcar tudo isso em 3 aulas, com certeza que não. Porém, tem alguns pontos que pode ser bem impulsionador para tudo isso, tá? Então, nós precisamos ver agora dessa perspectiva. Vamos olhar como quem vai receber o administrador, perfeito? Nas suas casas. Não sabemos quem são, eles não falam no texto, são pessoas que deviam algo para o seu patrão lá, o patrão do administrador, e que agora foi com a dívida amenizada e tudo mais, eles vão olhar para o administrador e receber eles em suas casas. Portanto, nós entendemos aqui, que eu queria falar sobre essa aula 1 aqui, e eu vou me estender, tá, irmão? Se eu precisar estender, eu tive sinal verde aí que eu posso estender, então eu vou eu vou estender aqui, se precisar, é claro. Então, nesse momento, nós vamos olhar para quem vai receber o administrador, perfeito? A gente já falou em partes, tá? Tudo isso, de investir em pessoas, tudo isso a gente já falou em partes. Mas a gente vai trazer alguns pontos que pode ser um pouco interessante, tá? Para a gente ressaltar em cima dessa perspectiva. Então, nessa aula 1, eu queria falar sobre a urgência do outro. A urgência e a urgência do outro, perfeito? Então, como que se eu assumo hoje um papel de amigo eterno, agora eu entendi que antes eu estava em urgência, eu estava em necessidade e as pessoas me acolheram, Deus me acolheu, Jesus me acolheu, pagou minha dívida e tudo mais, agora estou seguro. Portanto,
eu já estou na caminhada há algum tempo e as coisas podem ficar um pouco nebulosas às vezes, né? A gente pode esquecer, a gente pode, assim, sabe, perder aquele tato, aquele feeling ali, aquela sensibilidade, acho que é o melhor termo, né? Sensibilidade, ok? Então, nesse momento em que eu me torno um amigo eterno, que o que eu devo fazer então? Como é que eu vou atuar nisso tudo, sabe? Qual é a minha função diante desse cenário? Quando eu vejo um cenário como o do administrador, perfeito? Então, assim, tem uma lei que se chama Lei de Parkinson, não sei porquê, mas é assim, né? Lei de Parkinson. Diz que, entre aspas mesmo, tá? O trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua conclusão, ok? O trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua conclusão. Em outras palavras, basicamente, quando temos, como professor, um chefe, qualquer coisa nesse sentido, passa pra gente, ó, você precisa fazer isso aqui. Esse é o seu trabalho. E ele pergunta pra você, ou ele dá pra você, ó, você tem 7 dias pra fazer. A lei de Parkinson diz que, no geral, você levaria 7 dias pra fazer. Você poderia concluir em 1 dia, ou 2 ou 3. Mas se o tempo determinado para aquilo, o máximo para você desempenhar aquele papel, aquela função, cumprir aquele trabalho foi de 7 dias, é natural que o ser humano leve os 7 dias para fazer aquela tarefa. Existem exceções, pessoas diferentes, eu sei, com certeza, são vários cenários. Porém, essa lei, ela se aplica na maioria das pessoas, né? Porque é natural, um comportamento natural para o homem nesse sentido, de quase que procrastinar mesmo. Ok? Então, nós levamos o tempo que é necessário. Eu tenho 7 dias para fazer isso. Ok? Então, vou levar os 7 dias, vou fazer em 7 dias. De repente, eu faço um pouquinho a cada dia. No último dia eu termino. Ou um dia anterior eu termino. Ou, como acontece também, não, tem muito tempo para fazer. No último dia, caramba, é amanhã que eu tenho que entregar esse negócio, né? Geralmente na vida de aluno a gente é assim. E a gente corre para entregar aquele trabalho, aquela tarefa. Por quê? E aqui que tá a questão. É por causa da urgência. Se tornou urgente. 7 dias não era tão urgente assim. É claro que depende do que foi colocado da tarefa, né? 7 dias pode ser muito urgente, dependendo da complexidade da coisa. Mas num cenário de um dever de casa, de alguma coisa bem simples, e ele me deu 7 dias, normalmente é o suficiente para se fazer. Perfeito? Então, não era urgente. Por que não é urgente? Por não ser imediato, eu levei o tempo necessário para fazer aquilo. O tempo que foi designado necessário para fazer aquilo. Então, eu não senti urgência quando falaram para mim que eu tenho aquele tanto de dia para fazer. Ok? No cenário comum, tá, irmãos? Estou colocando aqui no cenário de que já não era urgente. O que é urgente, você sente que é urgente, você já faz. Essa é a questão. Você tem que entregar isso amanhã. Aí, opa, é urgente. Aí, a gente faz na hora, a gente faz de madrugada, a gente dá um jeito para entregar o que precisa ser entregue, ok? Então, o que muda nesses cenários é uma coisinha que se chama urgência. Aquilo que é urgente, imediatamente eu tomo uma postura, uma ação para resolver, para atuar, para romper a inércia e fazer o que tem que ser feito, ok? Quando não é urgente, normalmente nós procrastinamos ou levamos o tempo necessário para fazer, porque tem tempo, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, ok? Então isso leva aí, até que seja urgente para mim, vai levar alguns dias. Quando for urgente, aí a gente corre atrás para resolver, ok? Com tudo isso, eu tô querendo dizer o seguinte: se não vemos um cenário trágico, exagerado, uma doença terminal, uma demissão, uma crise pública, coisas nesse sentido, né? Nós não conseguimos perceber a urgência, porque nós levamos essa lei de Parkinson ou qualquer coisa nesse sentido, tá, irmãos? Para os nossos relacionamentos. Não fica ali só nessa esfera que eu coloquei do trabalho, de uma tarefa, de uma função. Nós levamos para as nossas vidas, os nossos relacionamentos. Nesses mesmos termos. Se não vemos um cenário trágico, exagerado, uma doença terminal, uma demissão de alguém, um desespero de alguém, nós pensamos, tem tempo para resolver isso, né? Depois eu pergunto como é que ele tá,
Semana que vem eu ligo pra ele, né? Então nós confundimos as coisas, porque nós não percebemos a urgência desses nossos irmãos, ou às vezes na nossa própria vida, que é isso que eu queria colocar em nós, e também isso de respeito ao outro. Então, por não ter, às vezes tem, e quando tem um cenário assim, trágico, exagerado, uma doença terminal, alguém sofreu um acidente, uma crise, a pessoa tá sem dinheiro, a pessoa precisa comprar. Quando é muito exagerado, como é muito trágico, muito visível, dramático, já é urgente pra gente. A gente toma uma postura em relação a isso. Ok, irmãos? Eu tomo, você toma. A gente vai ajudar com o que é necessário, a gente vai orar mais, a gente vai fazer o que. Sabe assim? A gente toma uma ação já muito forte, porque a gente já percebeu que é urgente. Porém, não é porque não há um cenário trágico, exagerado, dramático, que não é urgente. A verdade, e aqui é onde eu queria chegar, é que precisamos assimilar. Bom, antes disso, se nós queremos agir como amigos eternos, ok? Amigo de alguém, como filhos de Deus e tudo mais, se queremos agir dessa forma, viver dessa forma, e para viver dessa forma deve ter ação, deve ter uma ação, uma postura minha e sua, seja em oração, seja em leitura, seja em renúncia, seja em qualquer área que for, qualquer frente que for, precisa de uma postura minha e sua diária. E a urgência, ela é responsável muitas vezes por isso. Porque quando nós vemos um cenário urgente, nós tomamos uma postura diferente. Por que não devemos enxergar mais coisas como urgente? Porque será que não é de fato urgente? Ou será que nós só não enxergamos como urgente? Porque se não é urgente, nós não tomamos uma postura. Se não tomamos uma postura, não somos amigos eternos ou não estamos atuando como deveríamos na intensidade como filhos de Deus. Ah, é urgente. Ah, se é urgente, então a minha postura é diferente, meu foco é diferente, minhas decisões são diferentes, ok? Eu tenho uma vida, eu levo uma vida diferente, as ações são diferentes. E aí, então, nesse momento de urgência, eu sou o filho ideal, o amigo ideal. Eu oro mais, eu leio mais, eu ajudo mais. Então, será que de fato não há essa urgência quase que ordinária? Porque se a palavra fala para mim que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã, por que todo dia? Por que uma misericórdia do Senhor precisa ser renovada todos os dias? Será que não há urgência diária na minha vida e na sua vida que necessita de uma ação divina diária? Eu sei que é muito mais do que isso. Deus está a todo momento trabalhando a nosso favor, nos protegendo, nos guardando, livrando, anjos e tudo mais. A gente sabe, é uma realidade. Às vezes a gente não vê, não esquece, deixa de lado, mas é real. Então, nós não vemos essa urgência que ou Deus vê, ou que nós vimos em algum momento, quando estudamos, quando vimos, quando fomos impactados pelo Evangelho, naquele primeiro momento onde nos vimos em morte. Nós estávamos, como o pastor Elias pregou, condenados à morte. Condenados à morte. Esse era o nosso cenário. Essa era a nossa urgência. Nós enxergamos isso. Ao passar dos dias do tempo e tudo mais, nós esquecemos essa urgência. Outra urgência que nós vivemos sempre na vida com o Evangelho, na vida com Deus. Essa urgência, ela é uma urgência de que Deus resolve esse problema. Deus resolve esse problema. Jesus veio para resolver essa urgência. A urgência de que você está condenado e agora você tem vida. Alguém pagou o seu preço e agora você recebeu uma nova vida. Essa urgência de fato foi sanada. Porém, é a palavra de Deus que sustenta tudo isso. É Jesus que continua sustentando tudo isso, né? Resolveu e ele continua resolvendo isso. Todos os dias ele sustenta a criação com a sua palavra. Todos os dias ele vem com a sua misericórdia e se renova na minha vida e na sua vida. Porque é necessário a ação, é necessário atuar, é necessário a ação divina na minha vida e na sua vida. Então, esse é um cenário. Um outro cenário que é urgente é a nossa caminhada como cristão.
Porque é urgente, ou deveria ser urgente, nós vimos isso no começo da nossa caminhada, muito provavelmente, que, poxa, eu preciso ler a palavra, poxa, eu preciso orar, eu preciso levar uma vida de oração, eu preciso levar uma vida de leitura da palavra, eu preciso levar uma vida de santidade, de devoção, eu preciso ansiar pela volta de Jesus, eu preciso amar esse dia, eu preciso amar o Senhor, eu preciso ter uma vida devota ao Senhor. Em algum momento da nossa trajetória, da nossa caminhada, nós vimos essa urgência. E para viver tudo isso, o que está por trás de tudo isso é uma luta contra o desânimo, uma luta contra a incerteza, uma luta contra a solidão, as tentações, a dúvida que sussurra aos nossos ouvidos, a exaustão que se acumula. Por trás de toda uma carreira, de toda uma corrida na vida do Senhor, com o Senhor, existe urgência que nós simplesmente colocamos em uma caixa e falamos, isso aqui é ordinário, não é tão urgente assim. Talvez porque você tenhamos passado por algum desses momentos já, e graças a Deus já foi resolvido a maior parte deles em nossas vidas. Mas vira e mexe, eles estão aí. Não é como se tivesse sumiu pra sempre. O desânimo, sabe? A solidão durante a semana, a tentação, a tentação é real, não vai sumir, não vai deixar de existir. A dúvida, a exaustão, é tão cansativo, se acumula em nossas vidas. Então, meus amigos, se isso é uma realidade para minha vida e para sua vida, e isso é uma urgência que a palavra de Deus vem para suprir, o Espírito Santo vem para suprir todos os dias. Portanto, por isso que nós precisamos de uma vida de oração, de santidade, de devoção a Deus, porque tudo isso está ao derredor tentando matar a gente, derrubar a gente. Todas essas urgências, entre aspas, ordinárias, que não são exageradas. Normalmente não são, não é uma doença terminal, ninguém tá no leito de morte. Ninguém sofreu um acidente, ninguém perdeu o emprego. É claro que sim, irmãos, mas eu tô falando nesse cenário aqui. As urgências ordinárias que estão aí, precisam ser resolvidas, muitas vezes são silenciosas. Como nesses termos que eu tô colocando, né? Solidão, tentação, a dúvida, a exaustão. E que se orarmos, se levarmos a Deus e tudo mais, serão sanadas essas urgências. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui nesse ponto específico é que a nossa vida ordinária, ela tem urgência. É uma urgência ordinária. Não é dramático, não é exagerado, portanto nós não vemos como urgência. E se não vemos como urgência, nós procrastinamos e deixamos para amanhã. Eu vou orar amanhã, hoje não, porque não é tão urgente assim. Ok? Se fosse urgente, se minha vida estivesse correndo perigo, tivesse essa noção, com certeza, né? Eu ia orar um pouco mais hoje. Então, o que eu tô tentando entender aqui, passar com vocês, estudar com vocês, é que se a misericórdia do Senhor tem que ser renovada todos os dias em nossas vidas, é porque tem ali uma urgência. As tentações são diárias. Isso é ou não é urgente? Em algum momento da nossa caminhada com Deus, deixamos de perceber essas pequenas urgências. Porque a nossa alma está em jogo aqui. Ok? Está em jogo. A minha e a sua. Se eu não oro, se eu não leio, se eu não vou à igreja, se eu não estou com meus irmãos, tudo isso vai gerando uma bola de neve, aí depois vira algo urgente, né? Aí vira aquela crise exagerada, o irmão tá nas drogas, o irmão se perdeu, o irmão não sei o que e tal. Porque aparentemente tinha as suas urgências ordinárias e a gente não deu atenção a elas. Porque se enxergarmos essas urgências ordinárias como urgência real, dramática, que é, porque Deus assim enxerga e ele renova a misericórdia dele por nossas vidas a cada manhã, porque se não renova, acabou. Acabou pra mim, acabou pra você. Aí parece urgente demais, porque se a misericórdia do Senhor não renovar, meu irmão, a gente tá de novo morto, condenado, aí é um desespero. Então, se Deus entende que tem ali coisas que devemos fazer todos os dias, uma ação, vamos tentar entender isso como urgente, porque de fato o é. Só que a gente perdeu essa sensibilidade. É urgente orar, sim. É urgente eu ler a palavra, sim.
É urgente eu ter tempo com Deus e conhecer Deus sim, como não? A vida não é para sempre, o tempo se esvai. Amanhã pode ser uma outra coisa, parecer de fato uma urgência dramática, onde eu não tenho como mais. Eu vou ter que orar porque eu sofri um acidente, porque meu coração pode parar, porque minha filha tá não sei o quê. Sabe assim? Como se as outras coisas não fossem urgentes. Então é necessário enxergarmos isso porque é de fato urgente. Para que, se a gente enxergar isso como urgente, tomaremos uma postura, teremos uma postura e tomaremos ações como aquilo demanda. É mais urgente do que qualquer coisa. A minha vida com Deus, conhecer a Deus, é mais urgente do que qualquer coisa. O tempo que eu gasto com Deus é o mais bem aplicado, mais bem investido do que qualquer outra coisa, do que com a minha família, do que com meus amigos, do que com o meu trabalho, do que com qualquer coisa. Então, é urgente. Porque se eu tenho meus 80 anos de vida, cada dia que passa é menos um dia de vida. Cada dia menos deveria se tornar mais urgente para mim, porque a minha vida está indo embora. Então, se isso tudo é uma verdade pra mim, se isso é uma verdade na minha vida, e se hoje eu enxergo isso como urgente na minha vida, eu deveria enxergar, esse é o exercício, é igualmente verdade para a vida do meu irmão, que está ao nosso lado, nessa também caminhada. Eu não tô nem falando dos que estão lá fora, tô falando aquele que está ao meu lado, que senta ao meu lado domingo. Por trás da rotina do bom dia, estou bem, como é que você tá? Tá tudo certo? Não, tô bem, graças a Deus. Existe uma urgência real ali, constante, que é só a graça que sustenta. Existe uma urgência ali de amizade, de proximidade de um amigo. Ele está muitas vezes inseguro, ele está muitas vezes cansado, sobrecarregado, ele está ali com a solidão, ele está ali sofrendo as sustentações, entendeu? As dúvidas batem, a exaustão bate. Tem ali por trás de tudo isso uma urgência, porque primeiro nós vimos isso na sua vida, a gente não estava vendo, agora estamos vendo, e agora que estamos vendo isso na nossa vida, estamos vendo isso na vida do nosso irmão, o administrador, ok? No caso do administrador, é muito visível, ele perdeu o emprego, nós vamos acolher ele, nós seremos os amigos dele agora, tomaremos uma postura diferente. Portanto, quando aparentemente estava tudo bem, nós não acolhemos o administrador. Nós não percebemos a urgência na vida dele. Porque, concorda comigo que era urgente? Nesse caso do administrador, não era aparente. Ele ainda tinha um emprego e tal, mas ele poderia perder. Como não era urgente? A vida dele estava por um fio. A uma decisão da urgência ele estava. Então, como passamos a enxergar isso? Ser um amigo eterno. Antes de tudo, desenvolver uma habilidade, uma sensibilidade espiritual. Precisamos desenvolver essa sensibilidade espiritual para enxergar além do bom dia, estou bem, como você tá tudo bem, como é que foi a semana? Bem, graças a Deus. Primeiro, precisamos, e aqui na parte já mais prática, desenvolver essa habilidade de um amigo eterno. A pergunta não deve ser, fulano está em crise? Fulano está, naquele cenário dramático? Não, a pergunta é, meu irmão, você precisa da misericórdia de Deus hoje, não precisa? Porque eu preciso. Como é que eu posso ser um canal para isso? Porque se Deus está renovando a misericórdia dele na sua vida, é porque tem coisa ali que você precisa da misericórdia de Deus, precisa da intervenção dos amigos de Deus, dos amigos eternos, dos dedos de Deus na sua vida, para exercer também essa misericórdia na sua vida. Então, se você precisa da misericórdia de Deus toda manhã, você precisa de amigos, você precisa de tantas outras coisas que são urgentes para manter e continuar a sua vida, a sua trajetória com Deus. Como é que eu posso ser um seu amigo nesse dia? Que aparentemente está tudo normal, está tudo muito bem, está tudo no seu lugar. Ok? Então, essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Não é se você está em crise. Não, é... Como é que eu posso ser um canal realmente de Deus na sua vida? Para a misericórdia que Deus quer renovar na sua vida hoje.
Ordinário, ordinário, ordinário. A segunda coisa, nós devemos aprender a escutar o que não é falado, o que não é dito, não tá entre linhas. A urgência ordinária, ela não grita. Depois, quando vira um drama, quando vira uma coisa dramática, tá gritando, aí todo mundo vê. Aí é fácil. Mas quando tá ali quietinha no ordinário, a tentação, as dúvidas, a insegurança, o medo, sabe? Uma série de coisas, tá tão quietinha, tá tão calada. Ela se esconde nas frases do dia a dia. A semana foi corrida, estou cansado, ore por mim. Ore por mim, irmão. A semana foi corrida. Sabe? Essas frases ordinárias, nossa, elas dizem algo que não está sendo dito. Que nós precisamos aprender com essa sensibilidade espiritual. Treinar nossos ouvidos para ouvir o que está por trás dessas palavras. E não o suficiente, em terceiro lugar, devemos agir com proatividade. Porque nós enxergamos agora que a nossa vida ordinária ela é urgente. Ela requer uma postura de coisas como são urgentes, como sendo urgentes. Se a minha vida é assim, a do irmão também é. A do irmão com certeza também é. Então, agora, o amigo eterno, que eu e você estamos nos tornando, não espera, obviamente, o incêndio, né? Aquele incêndio, aquela coisa exagerada, aquele drama. Não. Nós deveremos cuidar daquilo que é ordinário, urgente e ordinário. Na visita, não é isso? Nas orações. Porque agora eu me preocupo com o meu irmão, porque eu vejo que a vida dele é urgente. Como não é urgente? Como não é? Então, mandar uma mensagem, uma ligação, sabe? Convidar para um café. Qual o motivo? Não tem um motivo. Vamos construir alicerce juntos em amizade, em oração, para que quando de fato uma urgência dramática bater em nossas casas, já vai acontecer, não, já tem um ambiente extremamente seguro. Seguro demais. Porque já foi trabalhado, já foi alimentado, já foi vivido ali, ó. Aí pequenas urgências, pequenos momentos juntos, de dramas silenciosos que foram sendo trabalhados e muitas vezes realmente vencidos. Ok? E criando esse ambiente seguro, sem uma crise aparente. Vamos tomar um café, vamos lá em casa, eu vou ligar pra você, vou te mandar mensagem pra ver como é que você tá, eu quero orar por você, eu vou investir na sua vida, em oração. Criar uma segurança, criar esse ambiente seguro. Sabe, irmãos, porque eu vejo a urgência agora na vida do meu irmão. Não desse jeito. Ele não tá no leito de morte, não. Aí é fácil de ver. Entende, irmãos? Nós poderíamos discutir mais, né, sobre esse ponto de vista, tá? Porém, eu já quero resumir esse ponto, tá? Nas outras duas aulas desse módulo eu vou falar sobre outras coisas. Que também é sobre isso, mas não exatamente sobre a urgência, tá? Então, para resumir, agora nós estamos vendo de um ponto de vista onde que nós somos amigos eternos. Mas para sermos amigos eternos e vermos a urgência do outro, porque nós precisamos tomar uma postura em relação ao outro, os nossos amigos, precisamos antes entender que as coisas ordinárias, elas são urgentes, igual uma situação dramática. Elas são urgentes. Ok? Aparentemente não. Por isso, porque não é urgente, porque eu não vejo como urgente, eu deixo pra amanhã. Amanhã eu ligo pra ele. Amanhã eu mando mensagem, semana que vem. Depois eu marco um café. Entendeu? A gente não sabe o impacto disso na vida das pessoas. A gente não sabe. O que a gente sabe é que pode, de fato, ser podemos realmente estar deixando de abençoar as pessoas, as vidas, ser um amigo, porque simplesmente o cenário ordinário aparentemente é normal, ok, não é tão urgente assim, mas é como eu falei. E eu também tenho que aprender isso, e você também, todos nós. A sensibilidade, porque o tudo bem, tá tudo bem, eu costumo dizer, né? Tudo é muita coisa, né?
tudo estar bem é muita coisa. Não tem como. Tudo é muita coisa. Então, alguma coisa tá fora do lugar. As tentações, de repente, naquela semana foi um pouco mais pesada. De repente, você caiu, eu caí. De repente, a minha solidão me ataca. Solidão, desânimo, sabe? Não quero estar com ninguém. Às vezes é a dúvida. Uma série de possibilidades. Não é nada dramático. Pode se tornar. Muitas vezes os dramas nascem daí, né? Sabe? Começo ali, silencioso, quietinho, calado, no quarto, na cabeça, na mente, como um campo de batalha. Então, não estar atento a isso é um erro nosso. Na minha vida, nas nossas vidas e também na vida dos nossos irmãos. Porque agora estamos falando sobre as amizades, estamos falando sobre o outro. Ok? Então, em resumo, era isso que eu queria dizer. Enxergarmos esse ponto de vista desse texto em que nós somos os amigos eternos, e para ser os amigos eternos eu tenho que olhar para o outro com uma certa urgência, porque senão é a lei de Parkinson. Eu vou levar o tempo que eu designei necessário para fazer aquela tarefa. Se nada na vida do meu irmão, gente, se ele não está no leito de morte, se ele não perdeu o emprego, se ele está bem, e se está tudo bem, aparentemente, qual é a ação que eu vou tomar em relação a isso? É difícil, quase nenhuma. Então, se eu enxergar como urgente, porque eu enxergo agora a minha vida como isso tudo é urgente, eu começo também a enxergar a vida do outro como urgente. E aí, como sendo urgente, eu tomo uma postura diferente em relação a tudo isso. Então, é romper essa lei de Parkinson, né? Da alma. É entender que urgência é a condição padrão do mundo caído. Isso resume tudo aqui. Porque o mundo caído, para mim, para você que estamos caídos, que estaremos caídos, estamos em morte, condenado, tudo é urgente. Porque eu tô no corredor da morte. Então, como é que as coisas não são urgentes? Fala pra mim. O mundo caído fala pra mim que tudo que diz a meu respeito, até depois que eu conheci Jesus e tenho uma nova vida, tudo é urgente, porque tudo está no mundo caído. Isso fala muito a respeito sobre os que estão lá fora. Se o que está lá fora, nossos irmãos que não conhecemos ainda, não conhecem o nosso Pai, não conhecem Jesus, é o mundo caído, é urgente, mas é muito urgente que eu resgate ele para Cristo, porque a alma dele vai ser condenada eternamente, já está condenada eternamente. É urgente que eu traga ele para a vida. Quando eu trouxer, eu tenho que mostrar para ele que tem um novo jeito de viver. E, portanto, é urgente que ele mantenha aquele estilo de vida. Porque senão, as tentações vencem a gente. Tudo corrompe, caímos de novo na armadilha do inimigo. Então, é necessário romper esse Parkinson. Precisamos essa lei, né, de que se nada é urgente, se levamos o tempo necessário para exercer tal função, nós precisamos romper isso de uma certa forma, entender que Deus deu essa missão para mim, para você, ordinária, e elas são, sim, urgentes. Se eu falasse sobre o tempo de vida que eu tenho, e eu não sei se são 80 anos, podem não ser, podem ser apenas 30, podem ser apenas 40, como é que nada disso, isso é urgente demais. Então, assim, tem muitas coisas que nós podemos levantar para mostrar que a minha vida está por um fio, que a sua vida está por um fio, e é urgentíssimo a nossa postura diferente em relação a tudo isso. E o outro também. Então eu vou ver o outro como, cara, a vida do outro é urgente, eu preciso alcançá-lo, eu preciso estar com ele, eu preciso abraçá-lo, eu preciso caminhar, eu preciso amar, eu preciso cuidar, eu preciso investir. É urgente a vida dele. Então, é entender que a urgência é a condição padrão do mundo caído. E que o nosso papel é ser um agente da misericórdia diária de Deus na vida de alguém. Vamos trabalhar com Deus. Parece prepotente, mas Deus nos chama a trabalhar com Ele. Nessa misericórdia ordinária da vida de cada um. Ok? Então, vamos orar, né? E pedir a Deus para que realmente abra nossos olhos para essa urgência ordinária. Não é fácil, né? Simular, entre aspas, né? Muitas aspas. Não é simulação, porque é real. Mas é como se a gente treinar novamente o nosso cérebro, nosso espírito para ver isso. Que um dia a gente viu isso. Um dia tenho certeza que cada um de nós vimos isso, a gente tomou uma postura diferente. Então tá aqui em algum lugar. Tem que ser como no primeiro amor. Ok? Então, urgência ordinária nossa e de uma pessoa, do nosso convívio. Deus,
eu preciso ver a urgência dos meus irmãos. Para que eu possa atuar, para que eu possa ter uma postura diferente, um papel diferente. E exatamente como eu vejo, quando eu estou vendo, eu ser realmente proativo, né? Hoje, não amanhã. É hoje, porque eu não sei de fato o que se passa na vida do meu irmão. Muitas vezes somos educados demais, não vamos falar, a não sei que, né, o quadro esteja pela beirada, mas normalmente a gente, não, tá tudo bem. Não tá, irmãos. Não está. Tá ali, na mente, no espírito ali, atuando, né, sondando. Complicado. Então, não deixa pra amanhã. Eu vi a necessidade, eu vi a urgência, eu vou atender hoje, não amanhã. Vou mandar uma mensagem hoje, vou ligar hoje, vou orar hoje. Né? Estou pensando em você, irmão. Qual motivo? Não, só quero orar por você, só quero... Como está o seu coração de verdade? Como é que estão as suas lutas de verdade? Eu posso orar por você como essa semana? Me dê algo específico. Eu vou orar por você 3 dias dessa semana. Me dá algo cirúrgico, específico. Tá? E assim a gente vai começar essa amizade. Amizades eternas. Não amanhã. Porque é urgente que comecemos a viver esses amigos eternos hoje. Ok? Então, fomos chamados para isso. Para viver essa urgência, para enxergar essa urgência da nossa vida. Porque é uma postura diferente. E com certeza dos nossos irmãos. Não quando ele perder o emprego ou estiver no leito de morte, não. Não. Hoje. Amanhã. Nas dificuldades ordinárias que ele tem. Às vezes é só uma decisão que ele tem que tomar. Só uma dúvida que ele tem. Aparentemente é simples, mas nada é tão simples. Tudo envolve o mundo espiritual. E tudo é tão complexo. Tudo é tão sério. Impacta vida, almas. Eu esqueço muitas vezes eu esqueço da seriedade disso. São pessoas que estão em jogo. E não é um jogo. Então, acho que esse é o caminho que devemos seguir. Amém, meus irmãos?